Se você começa as coisas do jeito certo, mas sempre acaba desistindo no meio do caminho, talvez não seja um problema de disciplina. Você só ainda não sabe o que realmente é a consistência. E se você continuar sem saber disso, você vai continuar começando as coisas com empolgação e vai continuar desistindo no meio do caminho. Então, eu me chamo Eduardo Volcher e nesse vídeo eu vou explicar o que as pessoas não te contam sobre o que realmente é a consistência. Então presta atenção que isso pode mudar a sua vida. Para começar, o grande problema de tudo é que as pessoas acham que ser consistente, ser disciplinado, significa que você não pode falhar. Que no momento em que você começar a falhar, você já perdeu, você já tá derrotado. Você começar fazendo alguma coisa com essa mentalidade vai fazer com que cada erro pareça ser um sacrifício. Cada erro vai parecer que é o fim de tudo, entendeu? Que você fracassou totalmente naquela tarefa ou naquele seu novo objetivo. E aí o que acontece? Um dia ruim na sua semana, no seu mês, acaba virando no seguinte: semana que vem eu faço, segunda que vem eu começo de novo, dia primeiro eu tento novamente. E isso acaba se repetindo diversas vezes. Esse é o grande problema. Mas a verdadeira pergunta que você deve se fazer é: será que eu realmente fracassei ou só errei por um dia? As pessoas esquecem de fazer isso. E sinceramente, o maior problema disso tudo não é você falhar, é você desistir por conta de uma falha. É como se você escorregasse na beira de um precipício e aí você se joga o resto do precipício porque acha que fracassou, acha que aconteceu o problema. Então, tira isso da cabeça. A consistência não é um caminho perfeito. O que realmente é a consistência é você saber que, por mais que você fracasse, por mais que você erre, por mais que você acha que acabou tudo, acha que é hora de desistir, é nesses momentos que você tem que relembrar que é só não desistir. Tá, eu sei que isso parece meio clichê, mas é que é literalmente isso. A consistência é só você voltar pra onde você quase desistiu. A pessoa que continua até conseguir realmente o resultado que ela quer, não é a pessoa que fez tudo perfeito no caminho todo. É a pessoa que não desistiu por mais que tenha fracassado no caminho. E isso funciona pra tudo, tá? Pra academia, pra projetos, pra hábitos, pra tudo. Comigo isso já aconteceu várias vezes. Eu acabava fracassando achando que, isso é um grande problema. Na segunda-feira eu não fiz, então eu só posso fazer na próxima segunda-feira. Nessa terça eu não treinei, então o resto da semana eu não vou treinar de novo. Cara, isso daí é desistência, tá? Não é problema de consistência, não é problema de disciplina, é você fracassando, é você desistindo. E é isso que você tem que evitar. O ideal seria o seguinte: se você marcou de treinar 3 vezes nessa semana e na segunda você não foi, então vai na quarta, vai na sexta, se esforça para que você consiga voltar ao processo, entendeu? Você caiu, levanta e continua, tá? Não espera o momento perfeito e não acha que você pode desistir a qualquer momento. E quanto mais você repete isso, mais rápido fica pra você voltar depois, entende? Talvez você fracassou um mês inteiro, você ficou se sentindo mal. Aí no outro mês você voltou um pouco melhor, aí fracassou mais um pouco. Aí no outro mês você fracassou, mas fracassou menos. Aí nos próximos você já tá fracassando muito menos e até chegar um ponto onde não você vai ficar perfeito, mas que você vai errar muito menos e vai continuar com mais consistência realmente. Isso que se chama consistência, tá? Principalmente no começo, não é começar perfeito, é fazer o que tem que ser feito em dias bons, dias ruins, não importa, é não desistir. Ok, você já entendeu que você vai errar, e isso não é um problema, tá? Errar faz parte do processo, você vai evoluir, mas tem outra coisa uma coisa silenciosa que pode acabar te atrapalhando no caminho, que é você achar que a consistência deve ser baseada em motivação. Mas o que a gente esquece é que a nossa motivação é uma emoção, tá? E ela não dura o tempo todo. A emoção não tem data, não tem uma agenda que você seleciona quando que você vai ficar feliz, quando que você vai ficar triste. Não tem como fazer isso. Não existe como fazer isso. E é claro que ela vai variar de acordo com diversos fatores aí no seu dia a dia, né? Talvez o seu sono influencie a sua motivação ou sua tristeza, sua felicidade. Qualquer coisa que você faz no seu dia pode acabar mexendo nas suas emoções. Então, você não pode depender de emoções para que você consiga se manter consistente, tá? Não é todo dia que você vai estar feliz, não é todo dia que você vai estar motivado. Então você tem que tirar essa mentalidade onde que um dia bom é onde tudo acontece e um dia ruim é onde nada acontece, tá? O dia ruim é o dia que você tenta. O dia bom, você aproveita isso e usa de combustível para fazer mais coisa. Mas o dia ruim é o dia que você tenta mesmo cansado, tá? Mesmo emocionalmente ruim. E a verdade é que muitas vezes a nossa motivação, nossas emoções, elas também se baseiam no que a gente tem que fazer, na nossa estrutura, no que a gente vai fazer no nosso dia a dia. Então a gente tem que criar uma maneira de manter ela funcionando sempre. Então você tem que criar uma estrutura, tá?
onde você tem que tomar o mínimo de decisões possíveis para fazer com que aquela tarefa seja realizada, tá? Eu vou te dar exemplo de 3 coisas bem importantes que você pode adicionar na sua estrutura, tá? Quando você for começar a fazer alguma coisa, que é o horário fixo, o mínimo aceitável e o local que você vai fazer. Um exemplo sobre academia, tá? Vai ter dias que você vai estar desmotivado, vai estar triste, não vai estar tão feliz para ir treinar, e isso faz parte do processo, você já entendeu. Fracassar também faz parte do processo, mas o que vai facilitar é você ter essa estrutura, tá? Você define uma hora específica que você vai treinar, entendeu? Uma hora específica no seu dia que a sua emoção não vai fazer diferença, tá? Às 5 horas em ponto, por exemplo. 5 horas em ponto, não interessa a sua emoção, se você tá triste, se você tá feliz, se tá motivado. Às 5 horas em ponto é o momento em que você decidiu que vai treinar. Então você já tem um horário definido, tá? Independente do que vai fazer, do que tá acontecendo. Isso junto contando com os dias, né? Se você vai treinar na terça, na segunda, sexta, enfim. Vamos supor, segunda, quarta e sexta é os dias que você vai treinar às 5 horas. Então, independente da sua motivação, você vai treinar nesse tempo. Ah, mas e se eu não tiver muito motivado, se eu tiver cansado, se eu não tiver com nada de vontade? E aí que entra o mínimo que você pode fazer. É o que chamamos de mínimo aceitável. O que significa? No dia que você tá motivado, você faz o treino ideal, né? Que é o treino que você definiu, o treino completo, sem muita pressa, fazer direitinho e tudo mais. Agora, vamos supor que você tá num dia ruim, tá num dia desmotivado, foi um dia péssimo, você tá cansado, você tem que ir igual, tá? Como eu disse no começo, talvez você falhe alguns dias, mas você tem que se esforçar pra voltar e continuar fazendo. Você vai na academia e faz o mínimo, entendeu? Faz um exercício pro grupo muscular, não precisa fazer 3, 4. Nos dias ruins, você faz um mínimo. Fez o mínimo, tá aceitável. Você não precisa se sentir mal por ter feito pouco. Você tem que se sentir motivado porque você manteve todo esse sistema, toda essa estrutura funcionando. É isso que é a consistência. Com o tempo, você vai se acostumando. Daqui a pouco, até desmotivado, você vai fazer um treino completo. Então, é assim que você deve começar. É isso que é a consistência. Então, mesmo no pior dia, você faz o mínimo, tá? O local que eu quero dizer, no caso do exemplo da academia, é a academia, né? Então, você já sabe onde vai. Tá, mas mesmo entendendo tudo isso, muita gente ainda desiste no caminho. E por que isso acontece? E, na verdade, não é porque é difícil. É porque o caminho, às vezes, não parece tão motivador. Quando a gente pensa em longo prazo, tá? Eu ainda vou usar o exemplo da academia. Quando a gente pensa em longo prazo, a gente sabe que vai ter resultado. Só que quando a gente vai iniciar na academia, quando a gente tá motivado, a gente recebe dopamina, a gente nota um pouco mais de resultados no começo. Então, a gente começa a perceber realmente o que tá acontecendo ali, a gente começa a notar essa evolução. Só que chega um ponto onde você treina, continua fazendo alguma coisa ali, continua fazendo seu hábito, sei lá, e você não vê tantos resultados. O que acontece? Você acaba ficando um pouco mais desmotivado, mais cansado, parece que você não tá tendo resultado algum, e é por isso que as pessoas acabam desistindo. Porque elas não estão notando aquele resultado que tá tendo todo dia aos poucos. A verdade é que o resultado ele existe e ele tá ali, só que às vezes a gente não consegue ver. E muitas vezes isso acontece também por causa da comparação, tá? Às vezes você tá treinando por uma semana, aí você já quer comparar o seu corpo com alguém que treina 5 anos. Aí na sua cabeça aquela pessoa, nossa, aquela pessoa deve ter treinado 1 ano, mas na verdade já tá há 6 anos na academia, entendeu? Com aquele shape, o corpo perfeito. E você vai lá e se compara e pensa, ué, por que eu não tô conseguindo resultado tão rápido? Por que eu não tô começando a ver meu corpo daquele jeito? Isso desmotiva bastante, entendeu? Desanima um pouco. Mas se você entender que a consistência é o que vai te levar naquele ponto, é só você continuar fazendo. Então, se você quer vencer no longo prazo, você vai ter que aceitar esse tédio, tá? O tédio também faz parte da consistência. Então, se você aprender a lidar com ele, ficar forte com ele no caminho, vai ficar cada vez mais fácil de você chegar ao ponto que você quer chegar. Então, entenda isso. A consistência é um acordo que você faz consigo mesmo pro futuro, tá? Por mais que você não esteja vendo resultado, por mais que você esteja cansado, por mais que você faça o mínimo algum dia, você tem que entender que o resultado ele tá ali, tá? Você tá cada vez mais perto do resultado que você quer. Pode ser de pouco em pouco, pode ser fracassando de vez em quando, isso faz parte, mas você tá cada vez mais perto do resultado. Então foca nisso. Você não precisa ser intenso no começo, começar com tudo, não. Você tem que se manter consistente, que é o que eu já te expliquei, que é você repetir. Fracassando ou não, você volta, não desiste. Errou um dia, errou outro, volta e não para mais. Até facilitar cada vez mais esse processo, tá? Então para de fazer as coisas para impressionar outras pessoas ou impressionar você mesmo e começa a continuar o que você começou. E é isso que vai te levar no lugar que você tanto quer. Bom, se você entendeu que a consistência não é motivação e não é perfeição, então o próximo problema é meio óbvio. Assim como nos exemplos que eu falei antes, como você pode aplicar isso tudo na academia? Porque sem a estrutura certa, sem a estratégia certas, você vai acabar desistindo no meio do caminho. Tudo que você entendeu aqui acaba meio que morrendo. Então é por isso que eu te recomendo esse outro vídeo aqui, que eu falo exatamente como você faz para levar a academia a sério em 2026. Lá eu explico tudo que pode facilitar seu processo, tudo que você precisa saber para começar e não desistir no meio do caminho. Então, tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para você. Então, eu te vejo no próximo vídeo.